Vamos agora resolver o exercício 2. Um vetor AB, tal que a sua norma é igual a 1, e pretendemos determinar o valor do produto escalar de AB por BA. Recorda, existe uma fórmula para o produto escalar de dois vetores, que é o produto escalar de AB por BA é igual à norma do vetor AB vezes a norma do vetor BA vezes o cosseno do ângulo formado pelo vetor AB e BA. Sabemos que a norma do vetor AB é 1. E repara que BA é o vetor simétrico de AB. E o vetor simétrico tem a mesma norma, ou seja, a norma de BA é igual a 1. O ângulo formado por dois vetores simétricos é 180 graus ou π radianos. Assim, obtemos o cosseno de 180 graus. Ou seja, obtemos 1 vezes 1 vezes menos 1, que é igual a menos 1. De onde concluímos que a resposta correta é a opção B. Vejamos agora a resolução do exercício 3. Considere os vetores U, V e W, tal que a norma de U é igual à norma de V e igual à norma de W igual a 2. Sabe-se ainda que o produto escalar de vetor U e a soma do vetor U, vetor V menos raiz de 3, vetor W é igual a menos 2 e que o vetor U e o vetor V são perpendiculares. E pretendemos determinar a amplitude em radianos do ângulo formado pelos vetores U e W. Podemos começar por esta condição e aplicar a propriedade distributiva do produto escalar de vetores. Obtemos assim o produto escalar do vetor U pelo vetor U, mais o produto escalar do vetor U e do vetor V, menos raiz de 3 vezes o produto escalar do vetor U e do vetor W. E isto é igual a menos 2. Repara que se usarmos a fórmula do produto escalar, obtemos então que o produto escalar de U e de U é a norma de U ao quadrado, vezes o cosseno do ângulo por eles formado. E uma vez que os vetores U e V são perpendiculares, então podemos concluir que o produto escalar do vetor U e do vetor V é igual a 0. Aplicando a fórmula ao produto escalar dos vetores U e W, obtemos norma do vetor U vezes norma do vetor W vezes o cosseno do ângulo por eles formado. E sabemos que isto tem que ser igual a menos 2. Uma vez que a norma de U é 2, fica então 4 vezes 1, porque o vetor U faz com ele próprio um ângulo de 0 graus e o cosseno de 0 é igual a 1, daí o 4 vezes 1, menos raiz de 3, mais uma vez substituímos a norma de U por 2 e a norma de W por 2, vezes o cosseno do ângulo por eles formado, que tem que ser igual a menos 2. Simplificando os cálculos, fica então 4 menos 4 raiz de 3 vezes cosseno do ângulo formado pelos vetores U e W, e isto é igual a menos 2. Passamos o 4 para o segundo membro e fica menos 2 menos 4, isto é menos 6. Entretanto, o menos 4 raiz de 3 que estava a multiplicar pelo cosseno passa a dividir. Então, fica o menos 4 raiz de 3 no denominador no segundo membro. Se simplificarmos o menos 6 sobre menos 4, fica então que o cosseno do ângulo formado pelos vetores U e W é igual a 3 sobre 2 raiz de 3. E agora podemos racionalizar a fração, isto é, multiplicar no numerador e no denominador por raiz de 3 e obtemos então que o cosseno do ângulo pelos vetores formado é igual a 3 raiz de 3 sobre 2 vezes 3. Se cortarmos o 3 no numerador com o 3 no denominador, fica então que o cosseno do ângulo formado pelos vetores U e W é igual a raiz de 3 sobre 2. À altura de recordar a tabela
com os valores exatos de alguns ângulos. E recorda que o cosseno de π/6 é raiz de 3 sobre 2. Concluímos assim que o ângulo formado pelos vetores U e W tem amplitude em radianos π/6. Escolhemos assim a opção A. Vejamos agora a resolução da primeira linha do exercício 4. Temos representada uma circunferência de centro de coordenadas -2, 2, que é tangente aos dois eixos coordenados nos pontos M e N, o que nos leva a concluir que o ponto M tem coordenadas -2, 0 e o ponto N tem coordenadas 0, 2. Sabemos também que o ponto A tem coordenadas 0, 4 mais 2 raiz de 2 e a reta T é tangente à circunferência num ponto contido na reta OC. Na 4.1 pretende-se que determinemos o ângulo dos vetores OC e MO. Sabemos que o cosseno do ângulo formado pelos vetores OC e MO é igual ao produto escalar do vetor OC e do vetor MO sobre o produto das normas. Vamos então determinar as coordenadas do vetor OC. As coordenadas do vetor OC serão dadas pelas coordenadas de C menos as coordenadas de O, isto é, -2, 2. As coordenadas do vetor MO são dadas pelas coordenadas de O menos as coordenadas de M, isto é, 2, 0. Precisamos também de determinar a norma do vetor OC, que é igual à raiz quadrada do quadrado da primeira coordenada mais o quadrado da segunda coordenada, isto é, raiz de 8, ou seja, 2 raiz de 2. A norma do vetor MO é fácil de calcular, uma vez que o vetor MO tem coordenadas 2, 0, então sabemos que a norma do vetor MO é igual a 2. Teremos também que determinar o valor do produto escalar do vetor OC e MO. E repara que podemos calcular o produto escalar através das coordenadas destes dois vetores, multiplicando a primeira coordenada pela primeira coordenada, isto é, -4, mais multiplicamos a segunda coordenada pela segunda coordenada, que é 0. Assim sendo, determinamos o valor do produto escalar, que é igual a -4. Então, sabemos que o cosseno do ângulo formado pelos dois vetores é igual a -4 sobre 2 vezes 2 raiz de 2. Ou seja, o cosseno do ângulo formado pelos dois vetores é igual a -1 sobre raiz de 2. Racionalizando a fração, descobrimos então que o cosseno do ângulo formado pelo vetor OC e pelo vetor MO é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Recordando o valor das razões trigonométricas, sabemos que o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Assim sendo, 180 menos 45 graus isto é, 135 graus, também admite o seu cosseno igual a menos raiz de 2 sobre 2. Ou seja, concluímos que o ângulo formado pelos vetores OC e MO tem de amplitude 135 graus. Na linha 4.2, pretendemos escrever uma equação da circunferência. Sabemos que a equação reduzida da circunferência é do tipo x menos a abscissa do centro ao quadrado mais y menos a ordenada do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado.
Uma vez que o centro é o ponto de coordenadas menos 2, 2, então ficamos com x mais 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. E uma vez que a circunferência é tangente aos eixos coordenados, sabemos que o raio é igual a 2. Então, podemos substituir o valor do raio por 2. Isto é, a equação reduzida da circunferência é x mais 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Na linha 4.3, pretendemos determinar uma equação reduzida da reta t. Isto é, y igual a mx mais b, onde m é o declive da reta t e b é a ordenada na origem. Repara que a ordenada na origem é conhecida, uma vez que nos foram dadas as coordenadas do ponto A, que sabemos ser 0, 4, mais 2 raiz de 2. Ou seja, a ordenada na origem vai ser então 4 mais 2 raiz de 2. Resta-nos então determinar o declive desta reta t. Sabemos também que a reta t é tangente à circunferência num ponto contido na reta OC. Por uma propriedade, sabemos que as retas tangentes à circunferência são perpendiculares ao raio no ponto de tangência. Assim sendo, sabemos que a reta t é perpendicular à reta OC. Assim, se determinarmos o declive da reta OC, então o declive da reta t vezes o declive da reta OC é igual a menos 1. Calculemos então as coordenadas do vetor OC, que serão dadas pela diferença entre as coordenadas de C e as coordenadas de O, isto é, menos 2, 2. Assim, o declive da reta OC é igual à segunda coordenada do vetor a dividir pela primeira, isto é, menos 1. O declive da reta t vezes o declive da reta OC, isto é, menos 1, é igual a menos 1. De onde se conclui que o declive da reta t é igual a 1. Muito bem, então estamos em condições de escrever a equação reduzida da reta t. Y igual a x mais 4 mais 2 raiz de 2. No exercício 5 está representado num referencial ortonormado a circunferência de equação x ao quadrado menos 8x mais y ao quadrado menos 2y igual a 8. Sabemos que C é o centro da circunferência, A é o ponto de coordenadas 0, 4 e pertence à circunferência, e a reta T é tangente à circunferência no ponto A. Na linha 5.1, pretende-se que determinemos uma equação reduzida da reta T. Já sabemos que uma equação reduzida da reta T é da forma y igual a mx mais b, em que m é o declive da reta e b é a ordenada na origem. Repara que conhecemos a ordenada na origem, uma vez que A tem coordenadas 0, 4 e pertence à reta. Assim, a ordenada na origem é 4. Sabemos então o valor de B. Resta-nos descobrir o valor do declive. Repara que T é tangente à circunferência no ponto A. E uma propriedade de retas tangentes à circunferência é que estas são perpendiculares ao raio no ponto de tangência, que é precisamente o ponto A. Assim sendo, se descobrirmos o declive da reta AC, sabemos que o declive da reta AC vezes o declive da reta T é igual a menos 1, pois AC é perpendicular à reta T. Determinemos então o vetor AC. As coordenadas do vetor AC são a diferença entre as coordenadas de C e as coordenadas de A. Para isso, teremos que descobrir o centro da circunferência. Repara que nos foi dada uma equação cartesiana da circunferência na forma x² menos 8x mais y ao quadrado menos 2y igual a 8. E teremos que passar esta equação para a equação reduzida, para que possamos, de forma direta, ver as coordenadas do centro da circunferência.
Se bem te lembras, teremos que adicionar um termo conveniente de forma a construir um caso notável. Aliás, dois casos notáveis. E aquilo que adicionarmos no primeiro membro, adicionamos também no segundo. Como é que fazemos o cálculo desse terceiro termo a adicionar? Vemos o número que multiplica por x, que neste caso é 8, dividimos por 2, que dá 4, e elevamos ao quadrado, que dá 16. Ou seja, pegamos no 8, dividimos por 2, que dá 4, e elevamos ao quadrado, que dá 16. Acrescentamos o 16 no primeiro membro e acrescentamos no segundo. Vamos repetir este processo para o segundo caso notável. O número que multiplica por y é 2. Dividimos por 2 e dá 1. Elevamos ao quadrado e dá 1. Portanto, acrescentamos 1 no primeiro membro, compensamos acrescentando também no segundo. E repara que estes três primeiros termos fazem o caso notável x menos 4 ao quadrado. Já o y ao quadrado menos 2y mais 1 fazem y menos 1 ao quadrado. Estamos então perante a equação reduzida da circunferência. E repara que no segundo membro ficamos com 8 mais 16, que é 24, mais 1, 25. Concluímos assim que o centro da circunferência tem coordenadas 4, 1 e raio 5. Estamos agora em condições de determinar as coordenadas do vetor AC, ou seja, 4, 1 menos 0, 4. 4 menos 0 é 4 e 1 menos 4 é menos 3. Assim sendo, o declive da reta AC é a segunda coordenada do vetor a dividir pela primeira, portanto, menos 3 quartos. O declive da reta T terá que ser um número que, multiplicado por menos 3 quartos, seja igual a menos 1. Ou seja, o declive da reta T será igual a 4 terços. Repara que é o simétrico e o inverso do declive da reta AC. Ou seja, o declive da reta AC era igual a menos 3 quartos, o declive da reta T é igual a 4 terços, o simétrico e o inverso. Estamos então em condições de devolver a equação reduzida da reta T. Y igual a 4 terços de x mais 4. Vejamos agora a resolução da linha 5.2. B e D são dois pontos da circunferência e sabemos que a área da região sombreada é igual a 25 π e pretendemos determinar o valor do produto escalar dos vetores CB e do vetor CD. Então repara, a área da região sombreada é a área do setor circular. Ou seja, a área do setor circular é igual a 25 π. Existe uma fórmula para a área do setor circular, que é alfa vezes raio ao quadrado sobre 2, onde alfa é a amplitude do ângulo do setor circular em radianos e r é o raio da circunferência. Assim sendo, sabemos que a amplitude do setor circular vezes o raio ao quadrado sobre 2 é igual a 25 π. E sabíamos também que o raio da circunferência era igual a 5, ou seja, o 5 ao quadrado vai dar 25, então fica 25 alfa sobre 2 igual a 25 π. De onde concluímos que alfa será igual a 50π sobre 3 vezes 25, isto é 75. Isto é, alfa é igual a 2 π. Descobrimos assim a amplitude do setor circular. Repara que, se não recordasses a fórmula da área do setor circular, poderias ter chegado ao mesmo resultado através de uma regra 3 simples. Então, aqui ao lado, vou explicar um processo alternativo que não o de usares a fórmula da área do setor circular. Poderias pensar que a amplitude do círculo, de todo o círculo, é 2π.
e que a amplitude do círculo está para a área do círculo, que é π raio ao quadrado. Neste caso, π vezes 5 ao quadrado, que é π vezes 25. E fazemos uma regra 3 simples, ou seja, 2π está para a área do círculo, assim como a amplitude do setor circular está para a área do setor circular, que sabemos ser igual a 25 π. Assim sendo, alfa vai ser igual a 2π vezes 25 π sobre 25π. Isto é, alfa vai ser igual a 2π vezes 25π sobre 3 vezes 25π. O 25 corta com 25, o π corta com o π, e chegamos então ao mesmo resultado, ou seja, a amplitude do setor circular é 2π radianos. Repara, o que fizemos aqui foi um método alternativo no caso de não te lembrares da fórmula da área do setor circular e que consiste em fazermos uma regra 3 simples em que relacionamos a amplitude do círculo com a área do círculo e a amplitude do setor circular com a respectiva área do setor circular. Muito bem, depois de termos descoberto de uma forma ou de outra a amplitude do setor circular, já conseguimos determinar o valor do produto escalar do vetor CB e do vetor CD. Repara, o produto escalar do vetor CB e do vetor CD é igual à norma de CB vezes a norma de CD vezes o cosseno do ângulo formado pelos dois vetores. Repara que a norma de CB é igual ao raio da circunferência, portanto 5. E o mesmo se aplica à norma de CD, também é igual ao raio da circunferência, portanto novamente 5. E o ângulo formado pelo vetor CB e CD é a amplitude do setor circular, que já vimos ser igual a 2π. Com recurso à circunferência trigonométrica, temos aqui o π e temos aqui o 2π. E sabemos que o cosseno de 2π é o simétrico do cosseno de π, que pela tabela trigonométrica é igual a 1/2. Assim sendo, fica 25 vezes menos 1/2. Isto é, menos 25 sobre 2.